A paternidade é um assunto da Bíblia. Paternidade é um assunto da Bíblia. E por isso também que é alvo do inimigo. Uma das coisas que Satanás tenta destruir de todas as formas é a paternidade. Paternidade, porque ele sabe que uma paternidade perdida são filhos também à mercê. São filhos que sofrerão a consequência. Quando o diabo tentou Adão e Eva, o diabo não queria apenas tirar do jardim do Éden, mas separar eles de Deus, separar do Pai. E a maior perda não foi sair do jardim do Éden, mas a separação do Pai. Não que o pai se afastou do filho, mas é porque o filho se afastou do pai. A maior perda, então, não foi da parte de Deus para o homem, mas do homem para Deus. Porque qual foi a primeira atitude? Qual foi a primeira atitude que Adão teve? Qual foi a primeira atitude que Adão teve depois que ele pecou? O que ele fez? Ele se escondeu. Se escondeu. Ele ficou com vergonha. Ele se sentiu sem proteção. Ele se sentiu frágil. E por isso ele se escondeu. Então Satanás, ele tentou destruir a paternidade lançando vergonha por causa do pecado. Por isso a gente vê tantas pessoas que sofrem as consequências do pecado. Sofre por conta do pecado, mas sofre também por conta da consequência do pecado. E aí aquela mentalidade, agora, o que Deus vai fazer? O que o Pai vai fazer? Como que eu vou falar com o Pai? A palavra diz que Adão e Eva, ou seja, Adão conversava, Deus vinha para conversar com Adão na viração do dia. Então havia um diálogo, havia uma comunhão. E quando Adão peca e leva Eva a pecar também, ou quando Eva peca e leva Adão a pecar, ou vice-versa, né? Vem então a vergonha. Só que interessante, Deus não desistiu de Adão. O Pai não desistiu de Adão. O Pai não desiste de forma alguma do seu filho. E ele veio ao encontro. Ele veio ao encontro. E quando Deus vem ao encontro, não é porque Deus não sabia que Adão e Eva haviam pecado. Sim, sabia. E Deus sabia também o porquê que eles estavam escondidos. Mas Deus veio ao encontro de Adão e Eva. E a palavra diz que quando eles pecaram, eles pegaram folhas e cobriram a sua nudez. E tentaram se esconder de Deus. Mas Deus então não desiste, vem ao encontro. E quando Deus vem ao encontro, Ele prepara um animal, Ele mata um animal, e aí Ele dá veste para o homem. Deus estava dizendo, esta roupa e o que você providenciou é passageiro. Mas o que eu vou fazer, o que eu vou dar para você, vai ter um custo de sangue e vai ficar para a eternidade. Então, com aquela atitude, quando Deus pega um animal e sacrifica e dá para o seu filho, dá para Adão e Eva cobrir, Deus estava dizendo, eu não abro mão de você. Deus já estava dizendo, eu vou enviar o meu filho e através do meu filho a paternidade então será restaurada. E hoje eu posso afirmar para você, eu e você, nós temos um pai. Porque Jesus na cruz do Calvário, Ele resgatou a paternidade. Diga comigo, eu fui resgatado através de Cristo Jesus. Então por isso que Satanás ele tenta de todas as formas. Porque a figura paterna vai determinar. Interessante que a figura paterna vai determinar. É tão importante que vai determinar na masculinidade como também na feminilidade da criança, do filho. E a gente vê muitas crises que os jovens passam, muitas crises que crianças passam, é por conta de pais ausentes.
ou por conta que Satanás, infelizmente, tem conseguido destruir a figura paterna. Eu não quero aqui de forma alguma desprezar e falar assim que agora é o dia dos pais, nós queremos colocar o pai lá em cima. Não, nós sabemos e que com certeza, né, fisicamente para a mulher coube a parte mais difícil e mais doída. Mas quando o homem ele reconhece a importância, marido, ele reconhece a importância, e quando o jovem também já vem desde pequeno, que vai percebendo isso, a importância da figura paterna, ele vai dar destino para os seus filhos. Então, o pai, ele dá destino para os seus filhos. A mãe, sim, tem uma importância extraordinária. Mas por que Satanás, pastor, Satanás ele quer destruir a figura paterna? Porque ele quer, infelizmente, ele quer destruir também a figura de Deus Pai. Por isso que algumas pessoas às vezes têm dificuldade quando fala assim, fala Deus de Pai, chama Deus de Pai. Ele fica com muita dificuldade, porque infelizmente a experiência que ele teve com o pai, o seu pai biológico, não foi uma boa experiência. Talvez você está dizendo aqui hoje, você chegou e quando você viu o convite, eu tenho um pai, você pensou assim, eu não tenho mais pai. Talvez você chegou aqui e quando o pastor falou, quando você viu o convite, eu tenho um pai, você pensou, o meu pai biológico já está ausente, já fisicamente está ausente. Mas eu posso dizer para você aqui nesta noite, o nosso pai, o pai com P maiúsculo, ele nunca desistiu de você e nem tampouco ele vai desistir. E ele está aqui hoje, está dizendo, eu quero restaurar você. Eu quero reconstruir você. Deixa eu te dizer aqui nesta noite, quando nós dizemos, você tem um pai, é porque você pode ser curado. Mas pastor, eu não tive o pai que eu gostaria de ter. Ou talvez você pode pensar assim, pastor, eu nem pai tive. E há uma grande quantidade de pessoas, um índice muito grande de filhos que são registrados sem ter ali o pai no registro. Ou talvez algumas pessoas aí que tiveram um pai no registro, mas que tiveram um pai ausente. Mas mesmo que você olha e não vê o seu pai terreno, ou você não teve a figura de pai, eu quero dizer para você, você tem um pai celestial, que mesmo antes de você ser formado, Deus já estava olhando para você e estava dizendo, este é o meu filho, este é a minha filha, e eu estou formando com muito carinho. Salmos de número 139, verso 13 até o 16, veja o que o salmista diz, tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Aqui o salmista está dizendo, fui criado, ou você foi criado no ventre da sua mãe. Ele diz mais, e eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Bata no peito e fala, eu fui criado de uma forma especial e admirável. Admirável. Todas as suas obras são maravilhosas. Disso eu tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como na profundeza da terra. Os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Esse texto aqui está falando que eu e você, antes do seu pai biológico, preste atenção aqui, antes do seu pai biológico olhar para você e admirar você, Deus já olhava para você e admirava. Antes de você nascer no ventre da sua mãe, Deus já olhava e já planejava todos os detalhes. Todos os detalhes. Ele foi te fazendo detalhe por detalhe. Sabe aquela pinta que só você sabe, que lá na sua intimidade,
Talvez depois de pronto, Deus foi lá e deu o acabamento. Peraí, está faltando, já está indo, peraí, falta alguma coisa. Ele vai lá com um pincel e coloca aquela pintinha assim que dá aquele charme. Deus já estava dizendo assim, uau. Talvez você não teve um pai para olhar para você e admirar você. Talvez você não teve um pai babão, que desde quando descobriu que você estava no ventre da mãe, já começou a conversar ali. Mas eu posso dizer, eu tenho um pai, e o meu pai é babão, e ele olha para mim e fala assim, olha que gracinha, que coisa mais linda, o meu filho. Que coisa mais linda, o meu filho dançando na presença, celebrando ao Senhor. Ou então quando você está passando ali aquela dificuldade que você pensa, eu não vou desistir, Deus vem, pega você pela mão e fala, não meu filho, você achou que eu ia te abandonar? Eu não te abandono de forma alguma, jamais te abandonarei. E é tão interessante que essa questão de conversar com a criança no ventre, nós temos uma grávida aqui. Quantas grávidas nós temos? Que eu estou percebendo ali, uma grávida. Tem mais alguma grávida aqui? Por enquanto só uma. Daqui uns dias vai ter muitas grávidas aqui, em nome de Jesus. Muitas grávidas aqui. Então, quando a minha esposa, quando a pastora Gil estava grávida, nós descobrimos a gravidez do João Marcos, eu já conversava com o João Marcos. E tinha um cântico, um hino da harpa, que eu gostava de cantar para o João Marcos. Eu gostava de cantar para o João Marcos. E quando eu começava a cantar no ventre, ele já dava sinal, não é isso? Já começava a cantar no ventre, ele já dava o sinal. E depois, quando o João Marcos nasceu, e ele nasceu prematuro, nasceu de 7 para 8 meses, por isso que ele é pequenininho desse jeito, ele não alcançou o tamanho ideal. O João Marcos é pequenininho, prematuro, se você não sabia, o João Marcos é prematuro, ele ainda está crescendo ainda. Dá para ver que ele está crescendo ainda. E quando o João Marcos nasceu, o médico disse, olha, de 10 escapa 1, porque ele pregou na placenta e ele nasceu assim, todo roxo, e o médico disse, de 10 escapa 1. Eu falei, então vai ser um que vai escapar, vai vingar em nome de Jesus, vai escapar em nome de Jesus. E eu vi quando estava com dificuldade de conseguir uma UTI neonatal, e aí passou com ele muito rápido para entrar na ambulância, aquela ambulância saiu correndo, e logo depois já foi para a UTI neonatal, e ficou lá alguns dias, e nós tínhamos a oportunidade de ir lá e visitar. Eu tive a oportunidade de ir lá e visitar, e aí enfiava a mão lá dentro assim, e aí eu enfiei a mão e comecei a cantar a canção que eu sempre cantava para ele. Eu sentia assim, ele respirando assim, ele conhecia a voz do Pai. Mas antes de eu cantar para ele enquanto Pai, antes de eu conhecer tudo isso, eu creio que Deus Pai já conhecia o João Marcos desde o ventre da mãe dele. Depois, a gente descobriu, ou percebeu, que a Giovana estava grávida pelo segundo filho, e eu comecei a conversar, com o segundo filho que estaria vindo por aí. Então está crescendo a barriga, falhou a menstruação, barriga crescendo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, até 4 meses, não foi? Até 4 meses. Falei, é criança. Eu já estava conversando já com a criança. Conversava, batia altos papos. Vamos fazer teste? Não, precisa não. A gente já vai, faz ultrassom e já vê o sexo já dessa criança. E eu já batia os altos papos. E depois, quando chegou lá na mesa para fazer lá o ultrassom, o médico perguntou, por que você está aqui? Porque eu estou grávida. Não tem neném aqui não. Só tem um cisto aqui. Eu falei, meu Deus, eu perdi meu tempo conversando com esse cisco aqui. Mais 4 meses conversando, batia altos papos, e não era bebê nem nada. E aí fez o tratamento e nós descansamos e tal. E daí a pouco começou a faltar de novo. Não, isso aí é cisco, não vou conversar com ela não. E foi 1 mês, 2 meses, 3 meses. Nesse tempo ela arrumou um trabalho, entrou para trabalhar de carteira assinada. Ela não sabia que estava grávida, que deu um problema muito grande depois. E quando a gente foi fazer a ultrassom, e realmente ela estava grávida. Aí já era essa princesa aqui, a Daça Cristina. Aí já estava em torno de 3, 4 meses. Eu pensei, agora eu perdi a oportunidade de conversar 4 meses aí com essa criança.
Mas talvez você está pensando assim, pastor, eu não tive um pai que conversava comigo no ventre da minha mãe. Eu não tive alguém, eu se tive, depois o meu pai não falou. Mas o salmista está dizendo aqui, eu te conhecia desde o ventre da sua mãe. E cada detalhe do seu corpo eu já conhecia. O Pai, Deus Pai, já olhava e falava assim, sim, este é o meu filho, esta é minha filha. A palavra diz que formou eu e você de uma forma maravilhosa. Então bata no peito e fala assim, eu fui formado de uma forma maravilhosa. Aí eu preciso ouvir sua voz, só 1, 2, falou, vamos lá. Eu fui formado de uma forma maravilhosa. Por isso que Satanás tem tanta raiva de você, tem tanta fúria de você. Por isso que ele tenta te destruir, ou tentou te destruir desta forma. Por quê? Porque você foi criado de uma forma muito especial. E eu olho, e com isso, nós olhamos, nós podemos, enquanto isso, falar assim, sim, Senhor, reconhecer, sim, Senhor, então Tu és o meu Pai. Então, eu não abro mão de ser também um bom pai, de ser também uma boa mãe, de ser um bom filho, de ser também uma boa filha. Quando aqueles que reconhecem que tem um bom pai, ele não vai ter dificuldade de ser um bom pai ou de ser uma boa mãe. Primeiro, de ser um bom filho. E segundo, não terá dificuldade de ser um bom pai, não terá dificuldade de ser uma boa mãe. Quem reconhece Deus como pai, ele não vai ter dificuldade de ser um bom filho e de ser também um bom pai, de ser uma boa mãe. Mas eu creio que esses dias são um tempo de cura, que eu e você podemos chegar e falar, olha, posso não ter tido um bom pai biológico, mas eu serei um bom pai biológico. Posso não ter tido um pai que me deu destino, mas eu vou dar destino para os meus filhos. Para você mãe aqui também pode dizer, eu posso não ter tido uma boa mãe, mas eu serei uma boa mãe e eu vou também ser uma intercessora e eu vou ajudar também no destino deste meu filho. Eu vou também dar destino para o meu filho. Mas o que acontece é que às vezes algumas pessoas chegam e falam, bem que eu queria ser como fulano, como Beltrano, mas eu não tive um bom pai. Eu não tive uma boa mãe. Talvez por isso se justifica não sendo um bom filho e não sendo também um bom pai. Mas eu posso dizer aqui para você, nesta noite, meu querido, o Senhor te trouxe aqui, ou você está sendo ministrado, para que eu e você, nós possamos reconhecer que Ele pode nos curar, e a partir de agora você fazer a diferença. Talvez você não teve aquele pai que elogiou, não teve aquele pai que impulsionou, mas a partir de agora você pode ser essa pessoa que pode estar impulsionando. Eu sempre falo para os meus filhos, vocês irão muito mais longe, vocês irão além do que eu. E às vezes eu vejo os meus filhos indo mais além, eu olho e profetizo e falo para eles, olha, em nome de Jesus, vocês são como uma potência, e vocês irão muito além, vocês vão voar voos altos, para a glória de Jesus. Mas talvez você pode dizer, pastor, e eu, que não tenho um pai biológico, para me impulsionar nesta noite, não tem um pai biológico para estar me impulsionando, aí eu posso dizer para você, você tem um pai, amém, meus queridos, você tem Deus como pai, e Ele está te dizendo, você vai longe, você vai ser curado, mas eu sofri tanto, esta área que você sofreu, ou esta área que Deus permitiu que você sofresse, foi para que produzisse um peso de glória, para que você pudesse estar testemunhando. Muitas coisas Deus permitiu ou permite que você passe para produzir um peso de glória. Eu posso dizer por mim mesmo.
Pastor, hoje você é um bom pai porque você teve um bom pai? Infelizmente, eu não tive um pai presente. Não é porque eu estou dizendo aqui hoje, aproveitando que o meu pai está ausente, não. Mas eu tive a oportunidade de, no final dos dias, ser curado. No final dos dias, ser curado. Eu tive a oportunidade de ser curado, para que eu pudesse também, através do meu testemunho, curar outras pessoas. O meu pai, desde quando eu conhecia por gente, o meu pai, ele era alcoólatra, foi alcoólatra. Desde quando eu conhecia por gente. E talvez essa seja a realidade de muitas outras pessoas. No dia do meu casamento, por exemplo, o meu pai estava bêbado, infelizmente. No dia do meu casamento. E as lembranças que eu tenho do meu pai biológico, da minha infância, da minha adolescência, da minha juventude, não foram agradáveis. Eu tinha tudo para ser um péssimo filho. Tinha tudo para ser um péssimo filho. Mas eu louvo a Deus, porque primeiro eu tinha um Pai Celestial que olhava para mim. E eu louvo a Deus também, eu quero destacar aqui a minha mãe, que está aqui, a minha mãe biológica, porque foi referência e é referência também. E o que eu estou compartilhando aqui hoje, eu estou testemunhando, tem que o meu irmão, que é o meu irmão mais velho, né? É o primogênito, tenho o prazer de ter aqui o meu irmão mais velho. Mas infelizmente, eu tive a oportunidade de caminhar no mundo das drogas. Na minha infância e adolescência, eu tinha alguns primos que fumavam maconha bem do meu lado, não era isso? Bem do nosso lado. Fumava maconha e eu via ele estragando, tanto que eu conheço o cheiro da maconha. Mas graças a Deus não experimentei. Eu poderia aproveitar, não tem um pai presente aqui, poderia ter aproveitado e fumado e entrado ali no mundo das drogas. Poderia também ter entrado no mundo da prostituição. Tive pessoas que chegaram para mim e falaram: eu vou te levar num bordel, e usou uma expressão pesada disso, eu vou te levar no puteiro para você aprender a ser homem. Tive traumas na escola. Eu tinha, por isso que Deus me deu um nariz novo, né? Mas o meu nariz era muito chato, né? E quando eu tive a oportunidade, falou, Deus vai me dar um nariz novo, e eu fui curado também. Mas na minha infância, eu era criticado, porque o meu nariz era nariz chato. Eu não tinha um cabelo bom igual eu tenho hoje. Hoje eu tenho um cabelo maravilhoso. E aí a minha mãe chegou para mim e falou assim: eu vou rapar o seu cabelo, porque se rapar, vai nascer um cabelo liso, um cabelo melhor. Aí raspou a minha cabeça. Fui chamado de Kojak. Quem lembra de Kojak? Kojak, alguns só os mais antigos. Kojak. Careca. Não tem nariz. Aí depois veio a adolescência, eu engordei. Eu tinha tudo para entrar no mundo da prostituição, das drogas e tudo mais. E vendo meu pai alcoolizado o tempo todo. E era só ele beber e chegar em casa, mas ele me perseguia tanto. Era assim, às vezes, por algumas vezes eu chegava a sair de casa, mas eu não conseguia fugir da casa, mas eu saía de casa e depois eu voltava, e eu falava, mas por quê? Por que isso? Por que isso? E eu cresci com traumas de autoridade, eu cresci, olhava para o meu pai, tinha vergonha do meu pai, por conta de ser alcoólatra na época. Hoje eu vejo assim, como tem crescido, né? Eu tenho honra de dizer que o meu pai foi pedreiro profissional da construção civil, mas olhar para o meu pai não tinha nada que era interessante na figura paterna. E na primeira oportunidade que eu tive, eu casei, Deus preparou um casamento, e quando me veio em mente, agora eu vou ser pai. Será que eu quero ser pai? Como que eu vou ser pai, sendo que eu não aprendi a ser pai? Como que eu vou dar destino, sendo que eu não tive um pai que me desse um destino?
Mas eu confesso para vocês, meus queridos, que eu sempre sentia que Deus tinha algo especial para mim. Sempre tive temor a Deus, mas eu sempre reconheci também que havia uma perseguição. Havia sim uma perseguição. Então Deus começou um processo de restauração. Pastor, como foi o seu processo de restauração? E eu quero que resumidamente falar sobre o meu processo de restauração. Pergunta para mim, pastor, como que você foi restaurado? Pergunta para mim, como que você foi restaurado? Eu vou contar para vocês aqui, algumas coisas serão a primeira vez que eu vou estar falando sobre isso. Comecei a ser restaurado. Deus me deu a oportunidade de fazer o apelo para o meu pai. Meu pai foi hospitalizado porque fumava muito e bebia muito. Então uma veia dele entupiu. E ele teve que ser hospitalizado. E ele fez uma cirurgia praticamente da barriga toda. Como ele era mais fortinho. E aí os pontos ali parece que não foram bem feitos. Ou porque ele era forte. Aqueles pontos abriram tudo. Ele levantou para ir no banheiro e aqueles pontos abriram tudo. Ele ficou com lá no banheiro, ele ficou com todas as vísceras de fora, porque não dizer as tripas de fora, né? Então ele juntou aquilo assim e gritou por socorro. E aí o meu sobrinho que estava lá veio, ajudou e deitou, né? E aí vê que tanto de enfermeiro preparou e levou para a mesa cirúrgica. E aí ele começou a reconhecer que precisava de uma transformação. Até então ele fumava e até então ele estava bebendo. E aí eu disse para ele, pai, não chegou a hora, o senhor não acha que chegou a hora de uma mudança de vida? Quer aceitar Jesus? E ele disse, sim, eu quero aceitar Jesus. E eu tive a oportunidade de fazer o apelo para o meu pai. Quer aceitar Jesus? Ele disse sim. Então ora comigo. E nós oramos juntos. Ele abriu o coração, ele recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Então Deus me deu a oportunidade de fazer o apelo para o meu pai. E um dia o médico veio ali na rotina médica, e eu também estava lá. Ele chegou e falou assim, era um médico japonesinho, né? Ele chegou e falou assim, seu Sebastião, o senhor está com a média boa com o cara lá de cima, viu? Está com a média boa com o cara lá de cima. Porque não era para o senhor ter sobrevivido desse acidente, ou seja, desse fato que aconteceu. Mas se o meu pai tivesse partido naquele dia, eu não tinha tido a oportunidade de ser restaurado. Eu não tinha tido a oportunidade de ser curado. Eu cresci no meio de muita insegurança, de muito medo e falta de proteção. Eu sonhava várias vezes que eu estava num lugar e eu não conseguia descer. Várias vezes eu sonhava que estava dentro de uma caixa d'água. Olha que interessante, era uma caixa d'água e eu conseguia subir, mas aí depois eu não conseguia descer. Eu tentava descer e o meu pé não alcançava. Não era sonho, era pesadelo. E eu acordava cansado. Isso depois de casado, e eu já tinha os filhos. Por várias vezes eu sonhava que estava num lugar. Imagina que isso aqui é um prédio muito alto. E eu queria descer, mas eu não conseguia descer. Isso insegurança, medo, por conta da minha infância. Por não ter tido um pai ali presente, um pai que protegia. E aí um dia, em sonho, eu sonhei que eu queria descer e eu não conseguia. Aí no sonho, a figura do pai, o meu pai apareceu e ele colocou uma escada e ele disse assim, João, pode descer, eu vou segurar a escada para você descer. E eu me lembro como se fosse hoje. E aí eu consegui descer ali, por aquela escada que ele colocou, e eu abracei o meu pai e eu falei, muito obrigado, pai. Nunca mais eu tive esse tipo de sonho. Era um trauma que eu tinha e naquela noite eu fui curado. Tive a oportunidade também de ser pastor do meu pai. Depois desse processo aí do sonho, Deus permitiu que o meu pai morasse mais próximo aqui. Meu irmão trouxe para estar morando perto dele. Eu tive a oportunidade agora de ser
pastor do meu pai, agora eu era autoridade espiritual sobre ele. Por quê? Porque Deus estava restaurando a autoridade. Agora eu tive a oportunidade de pastorear o meu pai. E aí alguém achava assim, vai partir. E aí veio um câncer, né? Que veio o primeiro câncer na garganta. E nós orando e profetizando. E ele foi curado. Depois veio que isso já tinha sido curado também, já processo de restauração de um câncer na próstata. Veio o câncer na garganta e depois veio um câncer também, um câncer nos rins. E ele amava vir na igreja. Uma das coisas que ele sempre amava vir e estar participando aqui do culto. E por várias vezes eu tive a oportunidade de ir lá e levar ceia para ele. Eu olhava para ele, todas as vezes eu olhava e falava assim, gente, que privilégio. Um menino que foi discriminado, um menino que foi rejeitado, e agora eu tenho a oportunidade de ser autoridade do meu pai. Tive a oportunidade de cuidar dele na velhice, junto com os meus irmãos. Mas quem fazia a barba dele, quem cortava o cabelo dele, e várias vezes eu dava banho nele. Enquanto eu estava dando banho nele, eu estava sendo curado. Enquanto eu estava fazendo a barba do meu pai também, eu estava sendo curado. E algumas vezes eu olhava para ele, o velho homem queria ressuscitar. Vai cuidar desse velho? Vai cuidar deste homem que não cuidou de você? Às vezes Satanás vinha e cochichava. Vai cuidar daquele que não cuidou de você? Mas na hora o Espírito Santo de Deus testificava, eu estou dando a oportunidade de você ser curado. Cuidar do seu pai, porque isso está atraindo bênção sobre a sua vida. Cuidava dele, fazia a barba dele, passava o cremezinho, ele sofria de diabetes, eu cuidava dele igual cuidava de um bebê. E eu sempre dizia, eu estou sendo beneficiado e eu estou atraindo a bênção de Deus sobre a minha vida. Porque quem honra pai, quem honra mãe, vai ter a vida prolongada, vai experimentar a longevidade. E quando eu tive também a oportunidade, cada filho ficava um final de semana com os pais, com os meus pais. E eu tive a oportunidade, o último final de semana dele em vida, eu tive a oportunidade de estar lá cuidando dele também. Cuidei dele, foi até um dia de culto, terminou o culto aqui, a pastora ficou lá, terminou, eu corri para lá, e aí eu percebi, meu pai não está bom. De fato, ele não estava bom. Passei a noite toda orando, labutando com ele, profetizando na vida dele, mas eu estava percebendo assim que eu estava tendo a oportunidade dele de cuidar dele dos últimos dias da vida dele. Logo pela manhã nós providenciamos de levar ele para o médico, para o hospital, e dentro da ambulância eu fui com ele pegado na mão dele. E esta imagem eu tenho como hoje, porque eu sabia que algo especial Deus já estava fazendo. Mas o que é interessante, que depois eu fui descobrir, sabe, Nivaldo, depois eu fui descobrir um fato interessante, que Deus não permitiu que eu ficasse sabendo antes do meu pai ser internado, ou de tudo isso que eu passei. Depois a minha irmã, conversando com a minha irmã mais velha, meu pai já hospitalizado e depois já estava na UTI, ela disse, você sabia que o pai desconfiava que você não era filho dele? Falei, como assim? Ele achava que você não era filho dele. Eu falei, não, mas esse é o meu pai. Esse é o meu pai. Mas a minha irmã disse, ele desconfiava porque ele viajava muito. Ele viajava muito de um lugar para outro, e minha mãe passava roupa de um lugar para outro, né, de várias casas. E ele havia desconfiado que numa dessas viagens do meu pai, veio o João. E por isso ele me rejeitava tanto. Mas aí depois
a minha mãe, ela sofre de Alzheimer, mas eu conversando com ela, ela ficou furiosa. Eu falei, não, mãe, fica tranquila. Eu reconheço, eu sei da idoneidade da minha mãe. Mas sabe por que Deus não permitiu que eu ficasse sabendo? Mas mesmo assim, depois que ele já estava internado, hospitalizado, aí veio naquela mente, vou pegar um fio de cabelo dele e vou guardar para depois fazer o DNA. Aí depois eu descobri, agora todas as coisas se encaixam. Desde a infância, meu pai já olhava para mim e já me rejeitava, porque com certeza foi um cochicho de Satanás para que houvesse uma perseguição, e através dessa perseguição, os sonhos, o projeto de Deus para minha vida fosse abafado. E aí agora eu entendi por que eu fui tão perseguido quando meu pai bebia. Mas quando eu fiquei sabendo disso, depois eu tive com ele, eu olhei para ele, e eu tive tanta compaixão, e eu disse, tu és o meu pai, e eu sou o seu filho. Não abro mão de ser o seu filho. E eu olhei para ele e eu disse, eu sou curado, eu fui curado, e eu vou ser o melhor pai do mundo, em nome de Jesus. Sempre honrei o meu pai, mesmo com as suas falhas. Tinha motivo de sobra para ser um filho rebelde, mas eu decidi ser um bom filho, porque com certeza Deus já estava me preparando para que eu também fosse um bom pai. Porque com certeza Deus, com a sua misericórdia, com a sua infinita bondade e misericórdia, permitiu que primeiro eu conhecesse o coração de Deus Pai. Porque se eu não conhecesse o coração de Deus Pai, eu não ia conseguir ver o meu pai e ter compaixão e liberar perdão para o meu pai. Ou ver o meu pai com os bons olhos ou com os olhos espirituais. E por isso eu tenho também os meus filhos que me honram. Os meus filhos me honram, porque com certeza eu estou colhendo isso. Eu honrei meu pai, honro a minha mãe, honrei o meu pai, eu honro a minha mãe. E, com certeza eu atraí a bênção de Deus sobre a minha vida. Por que eu fiz questão de contar este testemunho aqui hoje? Talvez seja a mesma história sua. Talvez você vivenciou tudo isto. Talvez você está aqui hoje e está pensando, eu não tive um pai biológico presente, mas Deus permitiu que você passasse por tudo isso que você permitiu, que Deus permitiu, que você passasse por todas essas circunstâncias. Não é porque Deus não te ama, não é isto, mas é porque Ele estava te preparando para algo muito especial. Ele estava te preparando para que através de você pudesse também estar curando outras pessoas. Hoje eu reconheço, eu passei tudo isto para que eu pudesse também estar ajudando outras pessoas, para que outras pessoas também pudessem ser curadas através de mim. Talvez você está pensando assim, pastor, eu não tive o pai que eu gostaria de ter, mas você pode ser o pai que você gostaria de ter tido. Talvez você está dizendo assim, eu não tive o pai que eu gostaria de ter, mas você pode ser a filha que você gostaria. Ou você pode ser a mãe que você gostaria de ter. Por quê? Porque Deus está te restaurando, Deus está te curando. Bata no peito e fala, eu tenho um pai, e esse pai está me curando, está me restaurando. Digo, meu pai, ele está aqui e está me curando. Mesmo que você teve trauma na infância, Deus está olhando para você, para mim e para você, está dizendo, eu te conheço. Permiti que você passasse por alguma circunstância, não é porque eu não te amo, mas é para que você
através dessa circunstância, outras pessoas fossem curadas através do seu testemunho. Hoje eu olho para algumas pessoas e eu tenho muita compaixão. Hoje eu olho para algumas pessoas e eu sei o que algumas pessoas estão passando. Eu tenho a empatia. E eu posso dizer, me posicionar e falar: meu querido, você não está só. Eu conheço, eu sei o que você está passando. Mas fique tranquilo, você não está sozinho. Fique tranquila, você não está sozinha. Deus está aqui nesta noite. Deus o Pai está aqui nessa noite. E Ele veio para te curar, para estar te restaurando. Eu queria que você se colocasse de pé nesta noite. Eu quero orar por você nesta noite. Hoje é uma noite de cura. Diga comigo, hoje é uma noite de cura. Diga: o meu Pai. Diga: o Abba Pai. O meu Paizinho está aqui nesta noite e Ele está me curando. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Quais são os traumas que você vivenciou? E hoje, nesse dia especial, o Dia dos Pais, eu quero ministrar uma bênção sobre a sua vida. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesta noite. Eu começasse a ver Deus Pai de braços abertos, dizendo: meu filho, minha filha, você não está sozinha. Você não está sozinho. Mas Pai, e isso que eu passei, Deus está dizendo: você não está sozinho. Você não está sozinha. Feche os seus olhos. Começa a sentir a presença de Deus Pai nesta noite. Começa a falar: Pai, Pai, obrigado, Pai, por não desistir de mim. Obrigado, Pai, por não abrir mão de mim. Começa a dizer palavras de gratidão. Você está aqui hoje é um milagre. Você está aqui hoje é um milagre. Você está aqui hoje é um milagre. Começa a dizer palavras de gratidão. Satanás tentou de todas as formas destruir você. Eu não sei quais são os traumas, mas eu posso dizer para você: Deus permitiu que você passasse por tudo isso. Que eu e você, nós passássemos por tudo isso. Não é porque Ele não nos ama, mas é por tanto nos amar que Ele permitiu. Para que através dessa circunstância, para que através de tudo isso, pudesse produzir um peso de glória, em nome de Jesus. E eu já vejo o Pai te pegando pelos braços e dizendo: meu filho, eu não abro mão de você. Minha filha, eu não abro mão de você. O seu testemunho, o meu e o seu testemunho, vai restaurar muitas vidas, em nome de Jesus. Comece a dizer palavras de gratidão. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Você aqui nesta noite é um milagre. Comece a dizer palavras de gratidão ao Senhor. Deus te conhece. Deus conhece os mínimos detalhes. Os mínimos detalhes. Os mínimos detalhes da sua vida. O íntimo do seu coração Deus conhece. E Ele está dizendo: eu não abro mão de você.